Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou continuar falando sobre anestesia venosa total. Embora não seja insubstituível, a anestesia venosa tem algumas indicações bastante peculiares, bastante interessantes. Por exemplo, uma situação em que ela pode realmente ser insubstituível é a suspeita de hipertermia maligna, suspeita de história ou história confirmada de hipertermia maligna no paciente ou em algum familiar, principalmente familiares próximos, onde a hipertermia maligna pode ser evitada através do uso da anestesia venosa. É sabido que a hipertermia maligna é uma condição genética com alteração do receptor de rianodina nas células musculares, faz com que, ao contato com succinilcolina ou agentes voláteis, agentes anestésicos voláteis, haja um desencadeamento de uma síndrome hipermetabólica extremamente grave, com risco de perda de vida, e por isso a anestesia venosa pode ser uma alternativa segura, é seguramente uma alternativa que vai fazer com que se evite a exposição do paciente aos fatores desencadeantes. Pacientes com alto risco de náuseas e vômitos, aqueles pacientes que têm história importante de náuseas e vômitos no pós-operatório, ou que, caso surja sintomas semelhantes, o risco envolvendo a comorbidade do paciente ou a cirurgia realizada, como por exemplo cirurgias intracranianas, pacientes com risco de hipertensão intracraniana, pacientes com cirurgia oftalmológica, qualquer condição em que, se ele apresentar náuseas e vômitos, haja um grande risco de comprometimento do seu desfecho. Neurocirurgia é uma outra indicação em situações bastante peculiares, principalmente como as mencionadas, né, situação em que há uma cirurgia a ser realizada ou está sendo realizada com risco de hipertensão intracraniana, ou mesmo se esse paciente tem o cérebro exposto através da craniotomia, ou seja, não vai haver hipertensão intracraniana, já que o crânio está aberto, mas a anestesia venosa tende a reduzir o risco de edema cerebral. A gente sabe que durante a neurocirurgia intracraniana, qualquer edema de tecido vai fazer com que haja dificuldade da exposição do tecido sendo operado, fazendo com que haja necessidade de uma manipulação mais intensa, com afastadores sendo utilizados com mais força, levando ao risco de trauma de tecido nobre. Então, nesses casos, há sempre a possibilidade de uma maior dificuldade de manipulação desse paciente quando se evita a anestesia venosa. Isso se explica devido ao fato de os agentes inalatórios, embora eles, assim como os agentes venosos, eles diminuem, com algumas exceções, o metabolismo cerebral. Quando se utiliza a anestesia venosa, essa redução do metabolismo cerebral é acompanhada, devido ao acoplamento metabólico, é acompanhada de uma redução do fluxo sanguíneo cerebral, fazendo com que haja uma redução, então, do aporte sanguíneo, já que ele deixa de ser tão necessário e assim tende a reduzir o volume, a massa do cérebro, e fazendo com que haja diminuição da formação de edema, ou no caso do crânio já fechado ou ainda não aberto, a hipertensão intracraniana. Em relação aos agentes inalatórios, com exceção do óxido nitroso, ocorre redução do metabolismo cerebral. Porém, os agentes inalatórios, os anestésicos voláteis, eles tendem a produzir uma vasodilatação, fazendo com que haja quebra do acoplamento metabólico. Ou seja, apesar de o anestésico volátil também reduzir o metabolismo cerebral, ele não consegue reduzir de maneira tão eficaz o fluxo sanguíneo cerebral. Então, naqueles pacientes onde há
um maior risco de hipertensão intracraniana ou de edema cerebral no intraoperatório, é interessante a utilização da anestesia venosa devido a essa maior facilidade de manuseio desse tecido no intraoperatório, na redução da pressão intracraniana. Outras indicações também são anestesia fora do centro cirúrgico. Em algumas situações também há a possibilidade de, fora do centro cirúrgico, se utilizar o agente inalatório. Mas o agente venoso oferece alguma facilidade em algumas situações e, devido à manutenção da infusão contínua do agente venoso, ocorre a chance de se manter uma menor contaminação ambiental, uma poluição ambiental reduzida e se oferece de alguma forma uma maior estabilidade, não necessitando de vaporizador e da manipulação de gases medicinais de uma maneira mais intensa, apenas para oferecer o oxigênio do paciente de acordo com a sua necessidade e, no caso de ventilação assistida ou controlada, a oferta de ar comprimido medicinal em associação para que se adapte a fração inspirada àquela necessária do paciente, que, como sabemos, deve ser a mínima concentração capaz de manter uma saturação adequada, em torno de 95%, 96%, pelo menos em pacientes rígidos. Paciente também a ser mantido, sedado ou anestesiado no transporte, também tem essa facilidade de se poder utilizar o agente venoso em infusão. As bombas de infusão normalmente têm baterias que são, quando bem carregadas e em bom estado, são capazes de manter a bomba de infusão funcionando durante bastante tempo, oferecendo alguma segurança no transporte desse paciente. Cirurgias de vias aéreas superiores, principalmente aquelas em que há envolvimento de laser, também são muito bem indicadas com a realização da anestesia venosa, já que não há risco de você aumentar a chance de acidentes como queimadura. Você pode, em momentos em que haja eventualmente necessidade de apneia do paciente para a realização da aplicação de um bisturi elétrico ou de algum dispositivo que pode levar à combustão, você pode manter a apneia durante alguns segundos, enquanto a anestesia continua sendo oferecida e administrada ao paciente por via intravenosa com a utilização da bomba de infusão. E uma outra situação em que a anestesia inalatória também pode comprometer o desfecho do paciente é aquela situação em que a cirurgia necessita de monitorização neurológica com potencial evocado, seja cirurgia otorrinolaringológica, cirurgia bucomaxilofacial ou cirurgia neurológica de coluna ou cerebral. Qualquer cirurgia em que haja necessidade de monitorização neurológica através da utilização de potencial evocado motor ou sensitivo, a anestesia inalatória pode diminuir a amplitude e a frequência das ondas na resposta da ativação pelo processo de monitorização neurológica. E isso interfere com a resposta, fazendo com que haja, então, uma melhor indicação nessas situações da utilização de anestesia venosa. Inclusive, na maioria dos casos, além de se indicar a anestesia venosa, se contraindica não só a anestesia inalatória, como também o bloqueador neuromuscular, que também vai interferir no potencial evocado motor. Eventualmente, em algumas situações, pode ser permitida ou relaxada a pressão sobre a condução da anestesia. Pode-se aceitar um pouco de anestesia inalatória na concentração de menos de 1 can, pelo menos para que não haja interferência com o resultado da monitorização.
Então, como mencionado anteriormente, as principais vantagens da utilização da anestesia venosa são a redução da incidência de náuseas e vômitos, a menor poluição ambiental, aventa-se também a diminuição da incidência de delírio na emergência, no despertar da anestesia, há uma redução da atividade broncomotora e assim diminui também a possibilidade de broncoespasmo e de laringoespasmo devido à diminuição de agentes irritantes de vias aéreas. Acontece menor interferência na junção neuromuscular, por isso, em algumas situações onde haja necessidade de monitorização, como foi mencionado anteriormente, o potencial evocado motor fica mais confiável nesses pacientes, e nos pacientes que tenham eventualmente alguma doença neuromuscular, essa anestesia também ela vai interferir menos com o estado daquela condição, daquela comorbidade. A menor interferência com os potenciais evocados, como mencionado já várias vezes, e pode ser associado com redução dos custos, já que o paciente vai despertar mais rápido, vai ter um despertar, na maioria das vezes, mais tranquilo, e se é feita com o cortejo de uma analgesia multimodal eficaz, muitas vezes o paciente tem um pós-operatório também mais tranquilo. A liberação ou a oferta de agente anestésico através da infusão venosa oferecem algumas situações, principalmente com a utilização de bombas de infusão alvo controlada, uma melhor estabilidade de concentração sanguínea com a maior estabilidade do plano anestésico durante a cirurgia. As desvantagens correm por conta da necessidade de um acesso venoso, necessidade de uma bomba de infusão, principalmente se a ideia é fazer uma anestesia venosa alvo controlada, a necessidade de uma bomba de infusão especializada, que tem um custo mais elevado, e os cuidados que envolvem a utilização deve ser feita com critérios, com rigor de asepsia, para que não haja contaminação, já que principalmente o Propofol, em geral, ele vem na sua formulação com lecitina de ovo, que pode gerar uma maior facilidade de contaminação. O material é um material específico, há necessidade de treinamento do anestesiologista, que deve conhecer muito bem o funcionamento da bomba e também da farmacologia dos agentes que vão ser utilizados através desse recurso. Outras desvantagens são, eventualmente, a possibilidade de desconexão entre a seringa e o extensor, que vai levar o agente anestésico para o acesso venoso do paciente, e por isso, na maioria das vezes, sempre que possível, há a necessidade de uma visualização permanente das conexões e do acesso venoso. Não é muito raro a percepção de desconexão acidental ou de extravasamento de agente anestésico por alguma adaptação feita de maneira adequada. E uma desvantagem também é que quando você utiliza o agente anestésico inalatório, todo o anestésico inalatório que o paciente precisa, ele vai receber e depois vai eliminar por via inalatória. O que restou no vaporizador pode ser utilizado em outro paciente. Na anestesia venosa, o que foi preparado na seringa, se não foi utilizado aquele total, e geralmente não um pouco vai acabar sendo desprezado, e assim ocorre uma certa perda de agente anestésico venoso. O risco de alguns fenômenos, principalmente relacionados à descompensação metabólica em alguns pacientes, principalmente aqueles pacientes que são submetidos à infusão muito prolongada, com doses muito elevadas de Propofol,
é uma situação rara, mas extremamente grave. Normalmente, essa síndrome de infusão do Propofol, ela está relacionada a infusões tão altas quanto 4 miligramas por quilo por hora e por um tempo prolongado, em torno de 48 horas ou mais. E normalmente os casos descritos até aqui, a maioria deles são relacionados a pacientes que apresentavam alguma doença mitocondrial, principalmente a deficiência da enzima sil-CoA desidrogenase. Essa enzima ela é muito importante na oxidação dos ácidos graxos para produção de corpos cetônicos que são utilizados normalmente na produção de energia. E a falta dessa enzima vai fazer com que haja redução dessa oxidação dos ácidos graxos, menor produção de corpos cetônicos e, assim, menor geração de glicose para o paciente. Essa hipoglicemia é associada, em geral, a distúrbios graves relacionados a fígado, a tecido muscular, podendo ocorrer inclusive rabdomiólise, hiperpotassemia e um cortejo bastante variado de situações como insuficiência contrátil miocárdica e choque hemodinâmico, entre outras situações. Então, essa é uma situação bastante grave. Deve-se evitar, então, a infusão prolongada em doses elevadas e se o paciente apresenta histórico de alguma deficiência metabólica, é preciso avaliar que tipo de deficiência metabólica é essa para que se evite a instalação desse quadro extremamente grave. Quando planejamos a administração de uma anestesia venosa, é importante, então, como foi mencionado no vídeo de apresentação da anestesia venosa total, a infusão ou a administração de um bolus de ataque para preenchimento do volume de distribuição desse paciente. Então, ocorre primeiro essa dose de ataque, é um bolus que deve ser calculado através da multiplicação entre volume de distribuição central, que é o chamado volume V1, né? É o volume central circulante associado aos tecidos ricamente vascularizados e multiplicado pela concentração desejada. Então, esse volume, que em geral é considerado para a base de cálculo em termos de volume por quilo de peso, é multiplicado pela dose, em geral, em torno de, em relação ao Propofol, na unidade de micrograma por ml. Então, multiplica-se da forma como é feita, como é apresentado nesse diapositivo, o volume central em mililitros por quilograma de peso, vezes a concentração alvo em microgramas por ml. Então, corta-se ml com ml e o resultado vai ser algo em micrograma por quilo de peso. Então, percebe-se aqui que a dose de ataque leva em consideração principalmente ou quase exclusivamente o volume de distribuição. E esse volume de distribuição ele vai ser variado de acordo com a droga que se utiliza, mas principalmente com o perfil demográfico do paciente. Crianças muito menores têm um volume de água corporal muito maior, uma massa muscular muito menor e tecido gorduroso maior. Então, à medida que essa criança, recém-nascido, vai evoluindo, vai crescendo, ela vai perdendo a água corporal, vai ganhando massa muscular e isso interfere bastante na composição progressiva dessa criança e o volume de distribuição acaba se alterando com o crescimento dela. Então, isso é muito importante na hora de se utilizar uma anestesia venosa, seja ela por técnica manual ou por técnica de infusão alvo controlada. Então, é muito importante que se conheça esse fator em relação à anestesia venosa manual, anestesia venosa total com técnica manual,
isso aí vai ser foco vai ser objeto de cálculo para a gente produzir a modificação da dose de acordo com a idade do paciente, sabendo que as crianças têm uma expectativa de serem mais resistentes, principalmente entre 1 ano de idade até o começo da adolescência, e depois disso essa resistência aos hipnóticos vai se reduzindo com o envelhecimento. Então, as doses normalmente são maiores nas crianças por quilo de peso, e essa dose por quilo de peso ela se reduz à medida que o paciente envelhece. Mas, em relação à utilização da técnica de infusão-alvo controlada, utilizando-se o modelo farmacocinético na bomba, que oferece as opções de acordo com a faixa etária do paciente, a gente pode, então, deixar por conta dela o cálculo da dose a ser administrada na forma de bolo. E a dose de manutenção, que leva principalmente em consideração o clearance, ou seja, a taxa de eliminação dessa droga, seja por redistribuição, por eliminação, por metabolização ou excreção. Então, esse clearance, que vai ser utilizado na fórmula em unidade de mililitro por minuto por quilo de peso, porque o clearance vai limpar um volume numa fração de tempo, por quilo de peso do paciente, né? Quanto maior a criança, quanto maior o paciente, menor vai ser a taxa de eliminação desse agente anestésico, enquanto as crianças têm uma taxa de clearance mais acelerada. O clearance vai se reduzindo com o envelhecimento também. Mas o clearance vai ser multiplicado também pela concentração-alvo. Percebam que a dose de ataque, a gente multiplica o volume de distribuição pela concentração-alvo. E na taxa de manutenção, deveria ser feita a multiplicação do clearance pela concentração-alvo. Aqui, então, a gente vai cortar mililitro com mililitro e vai resultar uma unidade de micrograma por quilo por minuto para a gente calcular a infusão dessa droga a ser utilizada. A gente, obviamente, não precisa fazer esses cálculos, a gente já tem para cada droga a dose de ataque e a dose de manutenção estipulada para uma média da população, e é aquela dose que a gente emprega na indução da anestesia, como se fosse utilizar a CAN do agente anestésico inalatório. A gente começa com a dose para aumentar de acordo com a necessidade ou de acordo com respostas com a apresentação de efeitos colaterais, a redução dessa dose de infusão, como faríamos se fosse agente inalatório, reduzindo a concentração do anestésico na fração inspirada, na fração de gases frescos, né? A gente aqui diminui a infusão de acordo com o surgimento de efeitos colaterais indesejados. Mas, resumindo, a dose de ataque leva em consideração o volume central e multiplica-se isso pela concentração-alvo e se inicia a dose de manutenção, que é baseada no clearance vezes a concentração-alvo do paciente. Isso objetivando, obviamente, manter a concentração dentro da janela terapêutica, que, lembramos, é aquela janela de concentração entre a menor dose que é capaz de gerar o efeito desejado e a menor dose que começa a gerar alguma resposta adversa. Então, antes de atingir os efeitos colaterais, termina a janela terapêutica. E ali, se você conseguir, através dessa dose de ataque associada à dose de manutenção, manter essa concentração dentro da faixa terapêutica, da janela terapêutica durante todo o procedimento cirúrgico, é o que o anestesista tem o objetivo de fazer. Então,
portando essa informação inicial de dose de ataque para um exemplo mais ou menos prático, embora fictício, a gente vai então calcular a dose de ataque do Propofol utilizando o seu volume central de distribuição multiplicando pela concentração alvo. As pesquisas mostram, dependendo do estudo observado, que o volume de distribuição no estado de equilíbrio do Propofol é entre 17 e 20 litros. 17, 20 litros, porque apesar de a gente ter um volume circulatório extremamente menor que isso, o Propofol ele se distribui muito rapidamente e tem uma lipossolubilidade grande. Então, acaba que o volume inicial de distribuição fica extremamente elevado. Então, os estudos mostram que esse volume inicial de distribuição é de 17 a 20 litros. E, em geral, a gente utiliza uma concentração-alvo do Propofol. O objetivo, o esperado, é uma concentração-alvo de 4 microgramas por ml. 3 a 4 microgramas por ml, dependendo da cirurgia, dependendo do paciente, da sensibilidade dele. Então, nesse exemplo, o alvo é 4 microgramas por ml. Para a gente saber quanto que a gente vai administrar para esse caso fictício, então o bolos vai ser 20 litros, que é o volume de distribuição, que pode ser transformado em 20 mil mililitros para efeito de cálculo, multiplicado pela concentração alvo de 4 microgramas por ml. Corta ml com ml, multiplica 20 mil por 4, a gente vai ter, então, 80 mil microgramas ou 80 miligramas numa dose de ataque para atingir essa concentração de 4 microgramas por ml, nesse caso fictício. Muitas vezes, durante a indução, a gente usa lá um volume muito maior que isso, 2 miligramas, uma massa muito maior que essa, 2 miligramas por quilo de peso no paciente de 80 quilos vai dar 160 miligramas. Isso porque muitas vezes a gente faz a administração do Propofol em bolos e depois a gente inicia a administração de outro agente anestésico, ou agente inalatório, ou só depois disso a gente começa a fazer a infusão do Propofol. E outra questão importante é a velocidade de administração dessa dose de ataque. Existe uma chamada esterese. Esterese, a gente vai ver mais tarde, é a diferença de concentração sanguínea, a diferença de concentração do Propofol entre sangue e o alvo efetor, o tecido efetor. Então, essa diferença de concentração é gerada pela dificuldade que o Propofol vai encontrar para passar pelas barreiras de membrana até atingir os receptores que são alvo de sua ação. Isso faz com que, muitas vezes, a infusão ou a injeção da dose de ataque, o bolus de ataque ali, seja feito de uma maneira rápida e antes dessa esterese gerar o efeito central, a gente acabou administrando uma dose maior do que a necessária. Isso faz com que haja uma indução mais rápida, porém também gera os efeitos colaterais de maneira mais rápida. Então, é importante apenas a atenção a esse fato e a observação de que em anestesia venosa total, o objetivo é atingir uma dose, uma concentração no órgão efetor capaz de gerar o efeito desejado. Essa dose vai variar muito segundo vários fatores, inclusive a sensibilidade do paciente. Eu mesmo já fiz anestesias venosas com infusão alvo controlada de Propofol e a monitorização através de eletroencefalograma processado mostrava que com 1,2, 1,3 micrograma por ml eu conseguia anestesiar aquele paciente mantendo dentro de uma faixa de segurança de hipnose. Então, é importante salientar essa diferença de resposta dos pacientes. A gente tem a dose média, capaz de anestesiar 50% dos pacientes, que é a DS50,
como é semelhante a CAN dos agentes inalatórios, mas, em geral, a observação é que você precisa de uma concentração que é gerada inicialmente pela multiplicação do volume sanguíneo central pela concentração alvo. Então, depois daquela dose de ataque preconizada, para você saturar e gerar aquela concentração desejada de propofol para manter a hipnose no intraoperatório, você já inicia a infusão. Essa dose de ataque, assim como a infusão, elas podem ser feitas com técnica manual, onde o anestesiologista calcula a dose de ataque. As diversas opções existem. Em geral, o propofol é administrado em dose de ataque de 1 a 2 mg por quilo de peso, mas se for feito com técnica alvo controlada, em geral, há uma multiplicação do volume de distribuição do propofol, de acordo com a idade do paciente, vezes a concentração desejada, como foi visto anteriormente. Se eu vou manter essa anestesia com técnica de anestesia geral, venosa total, com técnica manual, alguns preceitos são já bastante estabelecidos. Em geral, utiliza-se ou indica-se a técnica ou protocolo de Bristol ou de Roberts, onde administra-se 1 mg por quilo de peso e já inicia-se o propofol na infusão de 10 mg por quilo de peso por hora durante 10 minutos. Após isso, reduz-se de 10 para 8 mg por quilo por hora por mais 10 minutos e depois disso se reduz para 6 mg por quilo por hora e mantém essa infusão até o fim da cirurgia. Obviamente, se você mantém esse paciente com monitorização de eletroencefalograma processado, muitas vezes você vai perceber que aquele paciente tem maior ou menor sensibilidade, de acordo com a resposta naquela monitorização, você pode alterar essa infusão, essa velocidade de infusão, de maneira a adequar a resposta desse paciente. Se não há disponibilidade, alguns parâmetros clínicos devem ser observados, como a pressão arterial, frequência cardíaca, etc. É importante lembrar que essa técnica de Bristol, de 1 mg por quilo de peso de ataque, mais 10, 8, 6 mg por quilo por hora, no adulto, isso aí costuma gerar uma concentração de 3 microgramas por ml. Nas crianças, principalmente nas crianças menores, onde o volume sanguíneo é maior, o volume de água corporal é maior, acaba gerando um volume de distribuição maior e essa concentração é menor, é em torno de 2 microgramas por ml. Nas crianças, então, a técnica de infusão manual sugere que seja administrado um bolo de 1 mg por quilo de peso, seguindo por sequências de infusão, 10 minutos com 13 mg por quilo por hora, depois mais 10 minutos com 11 mg por quilo por hora, e depois desse segundo período de 10 minutos, iniciar a infusão de 9 mg por quilo por hora. Em geral, essas infusões do propofol necessitam da associação de opioide como componente analgésico da técnica anestésica, principalmente em cirurgias que oferecem maior estímulo nociceptivo. Essas são as alternativas da infusão do propofol. Existem também as doses sugeridas dos diversos opioides, de acordo com o que vai ser escolhido, e também da ketamina, do midazolam, etc. Então, sugiro pausar aqui o vídeo para observar aqui o remifentanil. Sugere-se meio micrograma por quilo por minuto por 3 minutos, aumentando isso aí, reduzindo, isso aí para metade da dose da infusão, para manter ali uma concentração em torno de 6 a 9 nanogramas por ml. A associação mais utilizada na anestesia venosa total é o propofol com o remifentanil. O remifentanil tem um perfil farmacocinético bastante favorável, que permite que, a qualquer momento que se interrompa a sua infusão,
a queda da concentração sanguínea se dê de maneira bastante homogênea. Isso se chama, como a gente vai ver depois, meia-vida contexto sensitivo. A meia-vida contexto sensitivo do remifentanil é bastante curta. Você pode infundir o remifentanil por 1, 2, 3 horas, 10 horas. Quando você interromper, vai demorar cerca de 3 a 6 minutos para a concentração de equilíbrio que se mantinha ser reduzida à metade. Os outros agentes têm uma meia-vida contexto sensitivo mais extensa. Então, a cada prolongamento de tempo de infusão vai gerar uma meia-vida um pouco maior. Isso aí vai ser visto depois. Mas, em geral, como podemos ver nesse gráfico aqui embaixo, essa forma de utilizar o Propofol vai gerar, com a infusão, um aumento progressivo da concentração com uma necessidade de um tempo um pouquinho elevado para se atingir uma concentração estável do Propofol. Em geral, ele vai se acumulando, fazendo com que o tecido gorduroso seja mais saturado e mesmo em relação à corrente sanguínea, acaba acontecendo uma elevação progressiva da sua concentração. Então, essa é a desvantagem da técnica de infusão manual em relação à técnica alvo controlada, que consegue manter uma estabilidade de concentração um pouco melhor. Embora essa confiabilidade, essa forma segura de se manter uma concentração não seja 100% correta. Muitas vezes a dose de expectativa, a concentração esperada daquele agente que está sendo administrado é um pouco acima, um pouco abaixo, dependendo do paciente, né? Lembrando que não somos todos máquinas, vai ser visto em outro vídeo da anestesia venosa total, que os estudos que geraram esses modelos farmacocinéticos foram feitos em um número muito reduzido de pacientes, e a maioria deles, inclusive, eram indivíduos voluntários, indivíduos saudáveis. Então, espera-se que gere uma concentração próxima daquilo, mas o importante é que você vai manter uma estabilidade muito maior do que na técnica de infusão manual, e se é um pouco acima, um pouco abaixo disso, o que importa é o resultado. Se a resposta farmacodinâmica não está satisfatória, vai ter que aumentar. Se está excessiva, se os efeitos colaterais começam a surgir, vai ter que ser reduzido. Isso aí é um ponto que não se pode fugir dele. Nesse diapositivo, então, podemos ver aqui a comparação entre uma infusão venosa, que não é alvo controlada e, apesar de ser manual, não é baseada naquela gradação de mudança de velocidade de infusão, é uma velocidade contínua, permanente. Vejam a barra amarela, é a infusão em ml hora, então ela não se altera em momento nenhum, ela vai produzir, então, um aumento progressivo da concentração. A utilização das doses escalonadas, seja por técnica manual ou por técnica alvo controlada, vai fazer com que ocorra, primeiramente, a elevação da concentração sanguínea de maneira abrupta, como o bolos oferecido, e à medida que esse agente anestésico vai passando da corrente sanguínea para o tecido-alvo, a concentração no tecido-alvo vai aumentando progressivamente. Então, ocorre em determinado momento um equilíbrio de concentração, interrompe-se o gradiente de concentração, já que as concentrações se igualam ou se aproximam muito, e através da infusão escalonada a gente gerou então uma certa estabilidade. Então, você faz isso através daquelas doses mencionadas anteriormente, ou através da infusão alvo controlada, onde, como foi dito, a gente só oferece para a bomba os dados demográficos e diz para ela quanto que a gente quer de concentração no sangue do paciente. Isso vai gerar uma certa estabilidade de concentração,
um estado de equilíbrio enquanto se oferece essa infusão contínua do agente anestésico propofol, ou no caso dos opioides também. Na interrupção da infusão, então, começa a ter a diminuição progressiva, a queda progressiva da concentração sanguínea e da concentração no órgão efeito. Lembramos, então, que a infusão sem o preparo das doses escalonadas pode gerar um acúmulo progressivo, enquanto isso devido à saturação. Primeiro a gente tem a saturação dos tecidos altamente perfundidos, como é o tecido V2, e após essa saturação ocorre uma saturação lenta no tecido V3, no volume de distribuição V3, que geralmente que normalmente é interpretado como sendo o acúmulo de agente anestésico nos tecidos gordurosos, que tem uma circulação, um fluxo sanguíneo muito pequeno e tem uma capacidade de estocagem muito elevada. Então, ocorre uma elevação progressiva na corrente sanguínea. Aqui, como foi dito anteriormente, tanto na técnica de infusão manual, como na técnica de infusão alvo controlada, em que ocorre o escalonamento das velocidades de infusão. Então, desde que se respeite o protocolo, a concentração sanguínea gerada normalmente é estável. E lembramos também a meia-vida diferenciada dos tecidos representados nesse gráfico aqui. Então, cérebro e fígado, 2 a 4 minutos, as vísceras e músculos, cerca de 30 a 45 minutos, e o tecido adiposo, 3 a 63 horas. Então, a partir do volume central, que é a corrente sanguínea, cérebro, coração, fígado, o agente anestésico ele vai sendo redistribuído para todos os lados, numa velocidade maior para vísceras e músculos, numa velocidade menor para tecido adiposo, enquanto uma parcela dele está sendo metabolizado ou eliminado por excreção também. Então, abordamos de maneira simples a comparação entre a técnica manual de anestesia venosa total, que pode ser com a infusão contínua em dose fixa, ou a técnica manual, que pode ser com as doses escalonadas, comparando com a técnica alvo controlada. A manual com dose fixa, a gente já viu que tem uma elevação progressiva da concentração sanguínea, que pode levar a um despertar mais prolongado no final do procedimento, principalmente em procedimentos mais prolongados. A técnica manual com doses escalonadas pode gerar uma concentração um pouco mais estável, mas a gente precisa oferecer para a bomba uma série de... a gente precisa oferecer para a bomba quanto que a gente quer oferecer em termos de massa por quilo por unidade de tempo. E ela vai gerar aquela velocidade de infusão, mas a gente tem que estar espertinho ali com o cronômetro. 10 minutos diminui um pouco, mais 10 minutos diminui um pouco, e a partir dali mantém aquela infusão contínua. Se é para adulto, 10, 8, 6, se é para criança, 13, 11, 9. E a técnica de infusão alvo controlada, utilizando as bombas específicas para essa infusão alvo controlada, a gente oferece aqueles dados demográficos e a bomba ela vai calcular, de acordo com seus modelos farmacocinéticos, o que vai oferecer para o paciente. Aqui existe um quadro de nomenclatura, são vários termos que a gente vai abordar ao longo dessas apresentações, mas a gente precisa entender que farmacocinética lida com volumes, lida com transferência de droga entre espaços diferentes e lida com metabolização, eliminação e clearance, que representam o clearance dessa substância. Vários termos vão sendo apresentados ao longo das apresentações, mas abordamos aqui nesse diapositivo as várias formas de utilização da bomba.
Então, os modelos farmacocinéticos devem ser utilizados de maneira adequada, de acordo com a faixa etária, de acordo com o grau de sensibilidade ou de reserva fisiológica do paciente. Isso vai ser visto também ao longo do tempo. Em relação ao Propofol, existem vários modelos farmacocinéticos. O modelo March, que é o modelo que apresenta uma velocidade de indução um pouco mais acelerada, o modelo de Schneider, que tem uma indução um pouco mais lenta, e por essa diferença, o modelo March normalmente é utilizado com o objetivo de gerar uma concentração sanguínea daquela droga. E isso, como ele tem uma velocidade de infusão rápida inicial, gera uma concentração sanguínea mais elevada, e isso faz com que haja uma passagem mais rápida de anestésico do sangue para o órgão efetor. O modelo de Schneider é um modelo que gera uma indução mais lenta. Então, em geral, a gente, quando utiliza o modelo Schneider, a gente evita, a gente não é adequado utilizar buscando uma concentração plasmática. A gente já busca uma concentração no órgão efetor, para que esse modelo, ao invés de gerar aquele bolos de indução mais lento, já que ele considera um volume de distribuição central menor, o Schneider, então, ele dispara o que a gente chama de overshoot, um volume de bolos um pouco excessivo para a concentração plasmática, mas porque o objetivo dele é gerar rapidamente uma concentração em órgão efetor. Isso vai ser visto ao longo do tempo. Então, o March tem uma indução mais rápida, em geral se utiliza de maneira mais adequada para concentração plasmática. O Schneider tem uma indução mais lenta, mas o recurso que se utiliza para acelerar a indução é usar o Schneider para atingir a concentração alvo no órgão efetor. E temos os dois modelos mais utilizados em pediatria, que são o Cataria e o pé difusor. A gente vai ver que o modelo de Cataria é utilizado para crianças um pouco maiores, a partir de 3 anos de idade até 16 anos. Ela começa com a idade um pouco maior, já que em idades inferiores a sua acurácia é perdida com bastante intensidade. O pé difusor é um outro modelo utilizado em pediatria que consegue gerar uma acurácia razoável em crianças de 1 a 16 anos, 5 a 61 quilos de peso. Então, são esses diversos parâmetros que a gente utiliza para utilizar a escolha do modelo farmacocinético de acordo com aquele paciente que a gente vai anestesiar. Em relação à concentração estimada versus concentração real, é o que eu falei. Como não somos matemáticos, uma fórmula matemática, nós somos seres vivos com variações imensas, tanto fisiológicas quanto anatômicas, e isso se intensifica com o passar dos anos, na evolução da idade do paciente. Então, aquela concentração estimada nem sempre é real, nem sempre é igual à concentração que seria mensurada se a gente fosse coletar o sangue do paciente e mandar para o laboratório para fazer a mensuração. Mas, de qualquer forma, vai manter uma concentração estável, que pode ser diferente da real, e que vai gerar uma resposta farmacodinâmica, que vai ser utilizada como ponto de partida para manter, aumentar ou diminuir a infusão ou a concentração alvo que a gente objetiva naquele paciente. Um dos primeiros conceitos importantes relacionados à anestesia venosa total é o princípio de BET, bolos, eliminação e transferência. Então, a gente tem que gerar uma concentração rápida daquele anestésico utilizado para que se atinja a dose eficaz de uma maneira mais ou menos rápida. Então, é o bolos, atinge a concentração efetiva
e a partir desse bolos inicia-se a infusão para manutenção dessa concentração atingida com bolos. E como foi demonstrado anteriormente, ou comentado, essa infusão vai ser diminuída com o passar do tempo, devido à saturação dos tecidos ricamente vascularizados e depois dos que têm a saturação atingida de maneira mais lenta. Então, ocorre essa diminuição progressiva da velocidade de infusão. E aqui embaixo temos esse gráfico mostrando que com a infusão prolongada, algumas drogas começam a se acumular devido à exaustão dos mecanismos de metabolização e eliminação, fazendo com que a sua meia-vida aumente progressivamente com o tempo de infusão das mesmas. Então, temos o tionembutal, por exemplo, que é muito lipossolúvel e que vai se acumulando progressivamente, a sua meia-vida aumenta exponencialmente, fazendo com que, depois de algum tempo de anestesia, o paciente apresente um despertar muito prolongado. E, na comparação com o remifentanil, por exemplo, que não tem meia-vida contexto sensitivo, já que a meia-vida vai ser mantida em cerca de 3 a 6 minutos durante toda a sua infusão, independente do número de horas em que foi oferecido. Isso porque o remifentanil tem uma taxa de metabolização extremamente elevada. É metabolizado através da degradação enzimática pelas esterases não específicas, tanto nas hemácias, na corrente sanguínea, nos intestinos. Então, ela tem uma metabolização extremamente segura e mantida durante toda a sua recepção. O remifentanil não altera a sua meia-vida. O propofol aumenta um pouquinho, então, à medida que se prolonga muito, pode levar a um despertar um pouco mais prolongado, assim como o fentanil, e as outras drogas, assim, de maneira particular de cada uma. Agora a gente vai começar lentamente a comparar algumas diferenças, a reparar algumas diferenças entre os modelos farmacocinéticos. Entre os modelos farmacocinéticos do Propofol para utilização em adulto, nós temos o modelo Marsh e o modelo Schneider. Para criança, são utilizados o pé-difusor e o Cataria. O modelo Minto é um modelo farmacocinético utilizado para infusão alvo-controlada do remifentanil. Então, vamos a algumas considerações. O modelo Marsh, ele considera constantes quase todos os parâmetros dos pacientes. Ele vai alterar para a base de cálculo V1, V2 e V3, que vão ser calculados a partir do peso total do paciente. Schneider, de forma bastante diferente, vai considerar fixo o volume V1, o volume V3 e a taxa de transferência entre o volume central V1 e o volume V3, que é principalmente representado pelo tecido adiposo. Então, isso aqui é fixo para ele. Por isso, ele tem como base de cálculo o peso magro do paciente. Então, ele precisa saber a idade do paciente, o peso e o sexo do paciente para calcular o peso magro e, assim, calcular os parâmetros variáveis que ele considera, principalmente ou quase exclusivamente o volume V2, já que os outros volumes são considerados fixos. E também a taxa de transferência entre o compartimento V1 e o compartimento V2, na ida e na volta, além da taxa de eliminação. Então, Schneider, para início de conversa, já é muito diferente do Marsh, porque ele apresenta um volume V1, que é, como a gente viu, base de cálculo para a dose de bolos, ele considera volume fixo, 4,7 litros. Tá? Alguns relatam 4,27. E, enquanto isso, o Marsh calcula V1 de acordo com o peso do paciente. Ele multiplica por um fator, 0,227. Então, 0,227 vezes o peso do paciente para dar o volume V1 e a partir dali calcular a dose de bolos. Então vamos ver dois exemplos aqui. A gente tem o Marsh, que o volume V1 é 0,227 vezes 85, vai dar um volume inicial de distribuição nesse paciente de 85 quilos de 19,4 litros. Para calcular o bolos inicial, a gente multiplica o volume de distribuição central pela concentração desejada. Então, 19 mil
410 mililitros, transformei litro para mililitro, então 19.410 mililitros vezes 4 microgramas por ml, então corta ml com ml, vai dar a multiplicação 77.640 microgramas, ou uma dose de ataque de 77,64 miligramas. Então, essa é a dose de bolos do Marsh. Se a gente for utilizar o Schneider para atingir uma concentração plasmática de 4 microgramas por ml, a gente vai ter que multiplicar pelo volume central que ele considera. Enquanto ali um paciente de 85 quilos teria 19,4 litros, o Schneider considera para qualquer paciente o volume de 4,27 litros, ou 4,7, como está aqui. Então, para a nossa base de cálculo, a gente vai multiplicar o volume de distribuição fixo no Schneider, 4.270 ml, pela concentração 4 microgramas por ml. Corta ml com ml, vai dar 17,08 miligramas a dose de ataque do Schneider para atingir uma concentração plasmática de 4 microgramas por ml. É lógico que isso aqui vai demorar muito a fazer esse paciente dormir. Então, o Schneider ele não é utilizado dessa forma. O Schneider a gente utiliza para gerar não a concentração plasmática, mas uma concentração em sítio efetor. E aí o modelo farmacocinético dele faz cálculos para saber qual o bolus que eu tenho que injetar nesse paciente para gerar lá no sítio efetor 4 microgramas por ml. Então ele vai injetar um bolus muito maior do que 17, porque eu não vou utilizar o Schneider para atingir uma concentração plasmática, porque vai demorar muito a fazer esse paciente dormir. Então a gente diz que o Marsh consegue uma concentração plasmática rápida de 4 microgramas por ml, enquanto o Schneider conseguiria isso muito lentamente. Então a gente já utiliza o Schneider com o objetivo de atingir uma concentração em sítio efetor. Vamos ver com mais detalhe no próximo slide. Essa tabela mostra essas diferenças entre Marsh modificado e Schneider de maneira bastante clara. Então, tomamos por base um paciente de 40 anos de idade, 1,78 m, com 85 kg. A gente quer atingir uma concentração de 4 microgramas por ml. Se eu usar o modelo Marsh, que só é utilizado com o objetivo de atingir uma concentração plasmática, o Marsh ele não foi originalmente desenhado para atingir concentração em sítio efetor. Então, para esse paciente, considerando aquela dose de ataque de 227 vezes 85 quilos, ele vai dar um bolo de mais ou menos 86 miligramas. Isso aí vai levar cerca de 1,6 minutos para atingir o equilíbrio. O equilíbrio é mais ou menos rápido e ao final de 30 minutos de infusão vai ter consumido cerca de 570 miligramas de Propofol. Tá? Então esse é o modelo de Marsh com o objetivo de atingir a concentração plasmática. Com o tempo, depois desse bolos, vai gerar o equilíbrio com o sítio efetor, e aí, mantendo a infusão, isso aí vai ser mantido durante o procedimento. Esse é o chamado Marsh lento. Depois foi feita uma modificação, principalmente num dos recursos farmacocinéticos, a gente vai ver depois. Então foi feita uma adaptação no Marsh e ele virou Marsh rápido, o Marsh modificado. Vai gerar um bolus inicial de 119 miligramas, muito maior que 86. Isso vai gerar um equilíbrio em 1,6 minutos. E ao final de 30 minutos também vai gerar um consumo de Propofol em torno de 574 miligramas. Mas observem
que a diferença entre o bolus de um e de outro é muito grande. Então, esse bolus aqui, ele vai gerar uma instabilidade hemodinâmica maior nos pacientes mais suscetíveis. Tem que tomar muito cuidado com isso. O Schneider, ele que tem aquela dose de bolus inicial multiplicado por aquele 4, alguma coisa, que é o volume fixo considerado de V1, então ele tem 18 miligramas de ataque para qualquer paciente na faixa etária que ele é utilizado, né? Pacientes adultos a partir de 16 anos de idade. Então, a partir dali, qualquer paciente vai receber 18 miligramas se você utilizar o Schneider com o objetivo de atingir concentração plasmática. Não é o ideal, mas se você utilizar o Schneider para atingir concentração no sítio efetor, ele vai gerar um bolus de ataque de 73 miligramas. Ainda é menor do que o Marsh modificado, porque ele considera um volume de distribuição pequeno, tá? Então, ele vai gerar uma estabilidade, um equilíbrio em 1,6 minutos, e ao final de 30 minutos ele vai ser o que consome menos propofol. Tá? Então, essas são as diferenças. Muito cuidado quando utilizar o modelo farmacocinético no paciente que tem menor reserva fisiológica, evitar sempre o Marsh modificado, ou utiliza o Marsh comum, né, o Marsh que é o lento para concentração plasmática, ou utiliza o Marsh, o Schneider, que tem uma dose de ataque menor, mais seguro para esses pacientes. Esse simulador, disponibilizado no www.erosiva.eu, ele é utilizado com a finalidade de treinamento e familiarização com os modelos farmacocinéticos. Então, nesse exemplo aqui, um paciente de 1,77 m, 85 kg, ele foi feita a simulação no paciente de 40 ou de 80 anos. Então, vejam que se você utilizar o modelo modificado de Marsh, a dose de ataque vai ser 60 miligramas, independente da idade do paciente, é considerado o peso, né? Então, é um bolus maior do que nos outros dois modelos considerados aqui, o Marsh original e o Schneider. Então, o bolus vai ser muito maior, e isso gera uma instabilidade maior em pacientes com reserva fisiológica menor. Então, é um modelo farmacocinético para ser utilizado em paciente rígido, que está bem hemodinamicamente, que você quer uma indução rápida. A indução do modelo de Marsh original vai apresentar um bolus intermediário, e o modelo Schneider, mesmo na sua versão normal, utilizada, mais adequada, que é objetivando concentração em sítio efetor, é utilizado uma dose de bolus menor. A infusão também aqui é menor do que nos outros dois modelos, e isso dá uma segurança maior para o paciente, dá uma estabilidade hemodinâmica maior, e se não houver uma resposta farmacodinâmica adequada, é só você aumentar o alvo de concentração, que isso aí vai ser alterado de maneira bastante rápida. Enquanto isso, no modelo modificado de Marsh, a taxa de infusão também é bastante mais elevada, gerando então uma necessidade de maior atenção nesse paciente. Tá? Então, essa é a diferença na hora de escolher no paciente adulto qual modelo que você vai utilizar. Se vai utilizar no paciente mais rígido, você tem liberdade para escolher. Se você vai utilizar no paciente que tem uma reserva fisiológica menor, é importante ter cuidado e evitar o Marsh modificado. Você usa o Marsh com o objetivo de atingir concentração plasmática, ou, naqueles mais debilitados ainda, utilizar o Schneider. Mesmo com o Schneider modelo alvo, ele apresenta uma menor chance de desequilíbrio hemodinâmico no paciente. Em relação à anestesia venosa total, ainda existe um conceito bastante importante, que é a taxa de equilíbrio entre a concentração plasmática e a concentração no órgão efetor.
são importantes para esse equilíbrio, o débito cardíaco, o fluxo sanguíneo cerebral, já que a droga age no sistema nervoso central, e as propriedades farmacológicas da substância. Ela tem que ter uma lipossolubilidade elevada e um grau de ionização reduzido, para que ela passe rapidamente pelas membranas e atinja lá seu órgão efetor. Mas o modelo farmacocinético, conhecendo essa particularidade, ele vai considerar apenas volume de distribuição e a forma de preencher esse volume de distribuição para que atinja rapidamente o sítio efetor. E os conceitos utilizados, como foi mencionado no primeiro vídeo de anestesia venosa total, são o KEO, que é a taxa de transferência entre a concentração plasmática e o sítio efetor, e o TKEO, que é o tempo para que ocorra esse equilíbrio. Quanto maior a taxa, que é o KEO, menor o TKEO, que é o tempo. Maior a taxa, menor o tempo. São conceitos inversamente proporcionais. Então, isso leva a entender que quando você utiliza um modelo farmacocinético com KEO elevado, você tem uma rápida chegada da substância no seu sítio efetor. E isso porque a meia-vida do KEO ela se reduz, o tempo de KEO se reduz. E Simony, ele desbravou esse assunto de uma maneira bastante interessante, comparando em 2011, no mesmo modelo farmacocinético, duas KEO diferentes. Ele utilizou, naquele modelo farmacocinético, uma KEO rápida e uma KEO lenta. Essa KEO rápida, que gera uma anestesia mais rápida, uma hipnose mais rápida, ela é feita através da administração de um bolus maior na indução da anestesia. Isso gera um gradiente de concentração mais elevado e faz com que haja uma indução mais rápida. Essa indução mais rápida não foi percebida de maneira significativa aqui, não houve alteração hemodinâmica importante, diferente nos dois grupos, mas o que ele observou de grande importância e de grande interesse foi que na KEO rápida, a concentração plasmática no momento da perda da consciência foi uma concentração mais elevada do que a concentração no momento da recuperação da consciência. Ou seja, eu precisei de uma concentração alta para perda de consciência, mas na hora da recuperação da anestesia, o momento em que o paciente recuperou a consciência, a concentração plasmática estava bem abaixo disso. Isso pode significar que naquele momento da indução da anestesia, aquela concentração indutora de hipnose que chegou no sítio efetor, chegou de uma maneira muito rápida, mas ainda havia um gradiente de concentração importante. De qualquer forma, na comparação entre o momento de perda de consciência e o momento de recuperação da consciência, quando a KEO era lenta, eram com concentrações semelhantes. Então, KEO rápida gera doses diferentes, concentrações diferentes no momento de perda e no momento da recuperação da consciência. E na KEO lenta, como o processo é mais lento, ocorre uma passagem de droga para o sítio efetor de maneira mais lenta, mas mais equilibrada. E o momento da recuperação, a concentração plasmática é igual àquela concentração encontrada no momento da perda da consciência. E aqui à esquerda, essa tabela mostrando que, apesar da diferença da velocidade de indução, ou na diferença do KEO, sendo rápida ou lenta, não houve diferença na pressão arterial, não houve diferença na frequência cardíaca e nem na saturação de oxigênio nos momentos estudados, 5, 10 e 15 minutos após a perda da consciência nesse estudo. Esse estudo foi feito em pacientes voluntários e que foi demonstrado, então, essa diferença apenas no caso da KEO rápida,
a diferença entre concentração de perda e concentração de recuperação de consciência, enquanto na KO lenta não houve diferença. E aqui nesse gráfico à esquerda mostrando que há uma relação inversa entre a KEO e a meia-vida do KEO, ou seja, quanto maior a taxa de transferência, menor o tempo gasto para essa transferência. Foi comparado o índice bispectral em alguns momentos. O momento inicial foi praticamente igual, no momento da perda da consciência não teve diferença estatística, o índice bispectral mínimo e o máximo durante o procedimento não teve diferença estatística e nem o bis no momento da recuperação da hipnose. Mas, em relação ao tempo de perda ou para a perda da consciência, na KEO rápida, obviamente, a perda da consciência foi mais rápida do que na KEO lenta, assim como a recuperação de maneira inversa demorou mais na KEO rápida, já que foi utilizada, como pode ser visto aqui embaixo, uma dose maior de agente anestésico, então a indução foi mais rápida e a recuperação foi mais lenta na KEO rápida. O tempo de indução foi semelhante entre os dois e a concentração plasmática atingida foi mais elevada na KEO rápida, obviamente pela maior dose administrada nesses pacientes para a obtenção desse alcance rápido da concentração em órgão efetor. Então, na prática, parece que quando a gente fala KEO rápida, não significa que houve um equilíbrio rápido entre a concentração plasmática e a concentração no sítio efetor. O que acontece é que hoje houve uma passagem rápida, houve um alcance rápido, atingiu-se mais rapidamente a concentração efetiva no sítio efetor. E aí a gente se preocupa em relação à margem de segurança das bombas de infusão-alvo controlada. Elas são preparadas para utilizar um modelo farmacocinético, uma série de cálculos complexos que a bomba faz, e felizmente não precisamos ter acesso a isso, mas que devem levar ao atingimento de uma concentração plasmática e principalmente no sítio efetor, que seja eficaz, que seja efetiva na obtenção de uma resposta farmacodinâmica, que é sedação ou hipnose. Mas muitas são as variáveis, e algumas delas vamos comentar aqui, que são utilizadas de maneira extremamente diferente entre os diversos modelos farmacocinéticos. Aqui, por exemplo, observamos que, só comparando modelos que utilizam a mesma substância, a gente vê que o GETS é utilizado para a infusão controlada do fentanil, mas o Cataria e o pé-difusor, que são utilizados para propofol em criança, o Cataria usa 0,41 litros por quilo de peso da criança, enquanto o pé-difusor usa 0,458. Os volumes V2 também são extremamente diferentes nos dois. Um é 0,78 vezes o peso mais 3, né? E o pé-difusor apenas 0,95 litros por quilo de peso. Então são várias variáveis que são tratadas de maneira bastante diferente. Comparando o Marsh com o Schneider, então, como foi dito anteriormente, Schneider tem um volume inicial de distribuição de 4,27 litros. É permanente, não muda com o peso do paciente. Enquanto Marsh tem um volume de distribuição inicial de 0,227 litros por quilo de peso. Então, são tratamentos bastante diferentes, tratamentos matemáticos diferentes para levar ao mesmo resultado. Então, a forma como isso foi elaborado são algoritmos que são protegidos pela indústria, não temos acesso, mas também se tivéssemos,
são de extrema complexidade e a gente apenas observa que a utilização em clínica, e os trabalhos mostram isso, gera uma estabilidade de concentração. Se essa concentração é exatamente igual naquele paciente à concentração real, é uma incógnita, mas pelo menos tem uma estabilidade, e isso é percebido na maioria das vezes pela monitorização, quando é feita a monitorização com eletroencefalograma processado. Ações que de maneira nenhuma põem em dúvida a competência e a confiabilidade, a acurácia dos diversos modelos farmacocinéticos que já foram testados e vêm sendo utilizados há bastante tempo. Mas apenas a título de curiosidade, o modelo de Marte foi desenvolvido avaliando pacientes ou indivíduos voluntários de 2 a 17 anos de idade. Foram avaliados 37 pacientes apenas. O modelo de Schneider foi observado e testado em pacientes de 26 a 81 anos, com avaliação de 24 indivíduos apenas. O PET-difusor, utilizado em pediatria, não tem referência de quantos foram os indivíduos, mas foram indivíduos de 2 a 13 anos de idade. E o PET-difusor tem sido aceito para utilização em indivíduos de 1 a 16 anos, com 5 a 60 kg de peso. O Qatar é utilizado em pacientes de 5 a 16 anos, com 15 a 60 quilos. Foi testado em crianças de 3 a 11 anos e apenas 53 indivíduos. Então, são situações, informações que nos levam a entender por que muitas vezes, utilizando um modelo farmacocinético qualquer, onde o objetivo é atingir uma concentração de 3 microgramas por ml, esse paciente começa a fazer hipotensão, está monitorizando ali com um eletroencefalograma processado, e o valor de bis, por exemplo, está muito baixo, e eu consigo reduzir essa infusão do Propofol a concentrações estimadas muito inferiores àquelas que habitualmente são utilizadas. Então, as perguntas surgem, por exemplo, esse paciente é mais sensível ou esse paciente não corresponde ao modelo farmacocinético por apresentar volumes diferentes por variação anatômica dele. Então, é importante entender que são modelos farmacocinéticos que geram uma concentração estimada, que na maioria dos pacientes parece que é semelhante à concentração real, mas existem as variações tanto relacionadas à sensibilidade, a alterações anatômicas e alterações relacionadas à idade. E quando o perfil demográfico do paciente foge daquele perfil para o qual o modelo foi testado, as respostas podem ser ainda mais díspares daquilo que se espera. Algumas iniciativas foram surgindo ao longo do tempo e já existe associações abertas que aceitam contribuições para informações relacionadas à anestesia venosa, e isso levou ao surgimento de alguns modelos farmacocinéticos que tendem a ser muito mais acurados, como o de Leveld, que consegue, em teoria, ser utilizado com segurança em indivíduos de 0,68 até 160 quilos, expandindo de maneira bastante expressiva o leque de pacientes que podem ser beneficiados com isso. E o Eleveld, nesse caso, utilizado para o Propofol, também apresentou uma avaliação, uma variação para a utilização com o remifentanil, apresentando uma possibilidade maior de utilização desde pacientes infantis até pacientes obesos, idosos, fugindo bastante daquela limitação apresentada pelos modelos farmacocinéticos mais tradicionais, mas que são os que são utilizados e comercializados por enquanto. Algumas maneiras de abordar a confiabilidade dos modelos farmacocinéticos
são utilizados tanto para objetivo de validação dos métodos como para comparação entre os diversos métodos. Então, existem alguns termos que são utilizados como a mediana de performance de erro, que vai avaliar se esse modelo considerado ele tem uma chance maior de não ter viés, ou se apresentando viés, ele vai gerar uma estimativa maior ou menor daquela concentração. Se ele vai supraestimar aquela concentração, ou seja, vai estimar que seja uma concentração maior do que a que realmente é, ou se ele vai subestimar, se ele vai considerar, se vai estimar que aquela concentração é menor do que realmente é. E a mediana absoluta de performance de erro, que vai considerar o desvio absoluto daquela acurácia daquele método utilizado. Acredita-se que o ideal é que a mediana absoluta de performance de erro seja menor que 20%, mas alguns modelos utilizados têm essa acurácia um pouco atravessada. Então, o modelo do Marsh tem apesar de ser utilizado clinicamente com muito sucesso, não há contraindicação e nem há em clínica e nos estudos nenhuma evidência que sugira que um modelo é superior ao outro, desde que seja feita uma escolha de acordo com o perfil do paciente. Então, Marsh tem uma mediana absoluta de performance de erro entre 25% e 30%. Schneider entre 7% a 19%. Mas o Schneider tem a característica de ser um pouco mais lento. Então, muitas vezes a gente acaba utilizando o Marsh, mesmo tendo essa performance um pouco inferior, mas ele gera uma anestesia mais rápida. O Minto, que é utilizado para o remifentanil, tem uma performance absoluta de erro entre 18% e 37%, mas é utilizado com grande sucesso. E as outras, o sulfentanil, que tem o modelo farmacocinético de GAPS, que tem uma performance absoluta uma mediana absoluta de performance de erro entre 11% e 30%, e que nos pacientes obesos essa performance, essa mediana, ela fica ainda mais alargada, né? Ela tem um viés ainda maior no paciente obeso. Outro conceito importante é o Vobel, que é um parâmetro de avaliação da concentração do agente utilizado. Então, se essa concentração ela é estável durante a utilização. Por exemplo, eu quero que seja uma concentração de Propofol de 3 microgramas por ml. Se essa concentração flutuar ao longo da infusão, então esse índice pode ser alterado, mostrando que aquela forma, aquele modelo farmacocinético ainda necessita de aperfeiçoamento. Então, aqui terminamos o segundo vídeo de anestesia venosa total. Espero que tenham gostado do conteúdo e aguardem que vem mais por aí.